Aí. Será que tá bom? Vou baixar um pouco. Pois bem, bora ler. Bora ler, boa noite. Tá ao vivo? Tá, já era. Tá gravando. Boa noite. História Geral da África. Hoje no livro 8, ou capítulo 8, História Geral da África, da Unesco. Tá aqui. Bora ler capítulo 8. Que cá está. E é isso. Já vou começar lendo, porque já a Débora chega causando. Então, vamos lá. Hoje é a 30ª leitura. Tá bom assim? Não sou bom em iluminação. Aí. Bom. A Tradição Viva. Capítulo 8. A Tradição Viva. A Ampateba. A escrita é uma coisa e o saber outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram. Assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Tierno Bokar. Faleceu em 1940 e viveu toda a sua vida em Bandiagara, no Mali. É um mestre da ordem muçulmana. Beleza. E é um tradicionalista em assuntos africanos. Ok, já vamos começar forte. Então, beleza? Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimos-nos à tradição oral. E nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África. Boa. Oxi. Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, onde o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante muito tempo, julgou-se que os povos sem escrita eram povos sem cultura. Felizmente, esse conceito infundado começou a desmoronar após as duas últimas guerras, graças ao notável trabalho realizado por alguns dos grandes etnólogos do mundo inteiro. Hoje, a ação inovadora e corajosa da Unesco levanta ainda um pouco mais o véu que cobre os tesouros do conhecimento transmitidos pela tradição oral, tesouros que pertencem ao patrimônio cultural de toda a humanidade. Para alguns estudiosos, o problema todo se resume em saber se é possível conceder à oralidade a mesma confiança que se concede à escrita quando se trata do testemunho de fatos passados. No meu entender, não é esta a maneira correta de colocar o problema. O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais que testemunho humano, e vale o que vale o homem. Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo?
Os primeiros arquivos ou bibliotecas do mundo foram o cérebro dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Antes de escrever um relato, o homem recorda os fatos tal como lhe foram narrados ou, no caso de experiência própria, tal como ele mesmo as narra. Na prova a priori, que a escrita resulta em um relato da realidade mais fidedigno do que o testemunho oral transmitido de geração a geração. As crônicas das guerras modernas servem para mostrar que, como se diz na África, cada partido ou nação enxerga o meio-dia da porta de sua casa, através do prisma das paixões, da mentalidade particular, dos interesses ou ainda da avidez em justificar um ponto de vista. Além disso, os próprios documentos escritos nem sempre se mantiveram livres de falsificações ou alterações, intencionais ou não, ao passarem sucessivamente pelas mãos dos copistas, fenômeno que originou, entre outras, as controvérsias sobre as Sagradas Escrituras. O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do homem que faz o testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual ele faz parte, a fidedignidade das memórias individuais e coletiva e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma, a ligação entre o homem e a palavra. Olha, que bonito. O texto apontou uma questão bem interessante, que é que a oralidade veio antes da escrita. E a escrita parte da transmissão da memória, que não é um relato sem filtro do fato acontecido para o papel. Ele passa por um processo de interpretação, uma conversa interna. E essa conversa interna é uma forma de oralidade. Gostei. Bate com conceitos psicanalíticos bem interessantes. Já falei do podcast que aborda no Obriga História, um que fala sobre oralidade e essa questão do registro e de como a memória transmitida ela é interpretada. Mas o que ele está dizendo vai um pouco além. Ele diz que o registro já foi interpretado antes. Ele não é isento. Muito bom, né? Porque é uma linha moderna que se segue de que não há transmissão isenta. Toda transmissão tem uma opinião, tem uma identificação. Bem gostoso. É atual. É um ponto de que não existe, mesmo nas pesquisas científicas, mesmo nas pesquisas científicas, não existe um ponto, uma transmissão que seja independente de opinião ou de algum viés. Então, muito bom. Legal que ele falou aqui. O que se encontra por trás do testemunho é o próprio valor do homem que faz o testemunho. E essa ligação do homem à palavra é algo bem interessante. Cadeia de transmissão, memória individual e coletiva. Olha, melhor link com a psicanálise impossível. Amei, amei, amei. É muito real isso aqui. Muito interessante como os fatores que interferem no processo de registro da memória são fatores da própria interpretação, da própria significação do acontecido, que isso tem um peso na hora do registro. E, pois, nas sociedades orais,
que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra. Em compensação, ao mesmo tempo que se difunde, vemos que a escrita pouco a pouco vai substituindo a palavra falada, tornando-se a única prova e o único recurso. Vemos a assinatura tornar-se o único compromisso reconhecido, enquanto o laço sagrado e profundo que unia o homem à palavra desaparece progressivamente para dar lugar a títulos universitários convencionais. Caracas! Para quem tem mais idade, eu acho que já ouviu isso, e para quem não tem, é legal saber que havia uma expressão que se falava do fio do bigode, que era uma expressão para designar justamente isso. Olha, a palavra dada é a palavra cumprida, o que vale é a palavra. E aqui é um comentário interessante sobre o que a escrita está fazendo. Ou seja, se foi falado, mas não foi assinado, na modernidade, né? A palavra não tem valor. O que tem valor é a assinatura, o que está escrito. Porque a pessoa pode falar e mudar de ideia, falar e voltar atrás. Ou seja, as pessoas não têm palavra. Olha só. É quase uma crítica social isso aqui, hein? Tem um quesinho de crítica social aqui. Nas tradições africanas, pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda a região da savana ao sul do Saara, a palavra falada se empossava além de um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, grande vetor de forças etéreas, não era utilizada sem prudência. Caramba! Ó, tocou num outro ponto incrível. Ainda hoje, para quem estuda liturgia magística, universo magístico, mágico, há muita relação, isso não vou falar em estudos elaborados, mas até acompanhando desenhos, acompanhando criações mais fabulosas e fantásticas, que no final acabam sendo mesmo, há muita menção sobre a importância da palavra e que o ato da transformação mágica ocorre pela palavra e não pela palavra escrita, porque a palavra escrita é um registro daquilo que funcionou, mas pela palavra falada. Então esse teor divino que ele está colocando aqui no texto, que a Ampaté Ba colocou aqui, é bem interessante porque bate com os eventos e registros litúrgicos de hoje. E aí eu não vou falar litúrgicos magísticos, ocultistas, mas o ato litúrgico, por exemplo, religioso. Para quem é religioso protestante, cristão católico, para quem é muçulmano, para quem é judeu, a palavra tem um poder mágico. Olha que interessante. Ainda há esse registro. Então, a escritura é interessante. Falou da escritura sagrada e das controvérsias dos registros, porque vem do homem e pode vir com conversões, com tendências. E agora fala da importância da palavra, dessa palavra mais empossada de poder místico, de forças etéreas. Começo de texto, hein?
Inúmeros fatores, religiosos, mágicos ou sociais, concorrem, por conseguinte, para preservar a fidelidade da transmissão oral. Pareceu-nos indispensável fazer ao leitor uma breve explanação sobre esses fatores, a fim de melhor situar a tradição oral africana em seu contexto e esclarecê-la, por assim dizer, a partir do seu interior. Se formulássemos a seguinte pergunta a um verdadeiro tradicionalista africano: o que é tradição oral? Por certo, ele se sentiria muito embaraçado. Talvez respondesse simplesmente, após longo silêncio: é o conhecimento total. O que, pois, abrange a expressão tradição oral? Que realidades veicula, que conhecimentos transmite, que ciências ensina e quem são os transmissores? Contrariamente ao que alguns possam pensar, a tradição oral africana, com efeito, não se limita a histórias e lendas, ou mesmo a relatos mitológicos ou históricos, e os griotes estão longe de ser seus únicos guardiões e transmissores qualificados. A tradição oral é a grande escala da vida e dela recupera e relaciona todos os aspectos. Pode parecer caótico àquele que não lhe descortinam o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões humanas. Ela é, ao mesmo tempo, religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar à unidade primordial. Verdade demais. Muito bom. Então, a tradição oral tem muito mais funções e ela é bem menos segregada do que uma dita obra, ou do que uma obra escrita que não seja um romance, por exemplo. Tem muitos romances que têm um intercalar de histórias, de conhecimentos, de entre sentimentos, conhecimento técnico, científico, mais emoções, mais relatos. Só que a tradição oral vai para um pouco além disso, muito além disso. Aliás, a tradição oral africana é um ponto importante porque é uma tradição que tem uma longa história e uma grande manutenção, né? Ela permaneceu por muito mais tempo, mas o conhecimento ainda hoje, apesar dos estudos em livros, é transmitido pela oralidade, né? Histórias de ninar para crianças, as perguntas sobre o que, como, o que fazer, como faz, o que é, não só de crianças, porque crianças, adolescentes, né? A gente tem muito desse hábito. Tá bastante preso à oralidade. Muito bem. Fundada na iniciação e na experiência, a tradição oral conduz o homem à sua totalidade e, em virtude disso, pode-se dizer que contribuiu para criar um tipo de homem particular, para esculpir a alma africana. Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano
do homem e da comunidade. A cultura africana não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do mundo, ou melhor dizendo, uma presença particular no mundo. Um mundo concebido como um todo onde todas as coisas se religam e interagem. A tradição oral baseia-se em uma certa concepção do homem, do seu lugar e do seu papel no seio do universo. Para situá-la melhor no contexto global, antes de estudá-la em seus vários aspectos, devemos, portanto, retomar ao próprio mistério da criação do homem e da instauração primordial da palavra, o mistério tal como ela o revela e do qual emana. Olha que delícia! Caracas, tem um quê de um conto primordial do surgimento da palavra. Esse livro é surpreendente em muitas questões. Nós estamos no capítulo 8. Nesses 7 capítulos, nós passamos por conceitos técnico-científicos, conceitos ou questões de psicologia, de psicanálise, da psique. Passamos por questões de arqueologia, antropologia, passamos pela análise dos tipos de textos e formas textuais, pela classificação de achados e pela identificação de sua qualidade, a forma de interpretação e de reconhecimento de um bom material. Esse livro da História Geral da África, nós estamos no livro 1. Ele surpreende em várias questões. Isso porque ele está na metodologia e na pré-história. Mas ele vai para lugares muito bons. Por exemplo, agora ele está propondo algo que eu considero muito importante. E acho que para quem gosta de entender o pensamento coletivo, social de uma época, essa ideia dos mitos que são transmitidos, ou a forma que uma comunidade intensifica ou fundamenta um conhecimento na forma de um conto, com toda uma simbologia, com todo um significado, com um arcabouço de signos para explicar coisas que talvez sejam extremamente complexas, de forma capturável por quem acompanha a narrativa, por quem escuta. Então, essa abertura desses contos, dessas epopeias, desses relatos primordiais de surgimento, de nação, de deuses, do homem, e agora a origem da palavra são bem interessantes. Eu gosto muito. A origem divina da palavra. Como não posso discorrer com autenticidade sobre quaisquer tradições que não tenha vivido ou estudado pessoalmente, em particular as relativas aos países da floresta, tirarei os exemplos em que me apoio das tradições da savana ao sul do Saara, que antigamente era chamada de Darfur e que constituía as regiões de savana da antiga África Ocidental francesa. A tradição bambara do Como ensina que a palavra Kuma é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo, Maanigala, Criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação. Aquilo que Maanigala diz é. Proclama o chantre do Deus Como. O mito da criação do universo e do homem, ensinado pelo mestre iniciador do Como, que é sempre um ferreiro, aos jovens circuncidados, revela-nos que, quando Maanigala sentiu falta de um interlocutor, criou o primeiro homem, Maa. Antigamente, a história da Gênese costumava ser ensinada durante os 63 dias de retiro
imposto aos circuncidados aos 21 anos de idade. Em seguida, passavam mais 21 anos estudando-a, cada vez mais profundamente. Uau! Olha que delícia isso! Então vamos lá. Nós aprendemos aqui que na tradição bambara do como uma das grandes escolas de iniciação do Mali. Então, o como, que é uma grande escola de iniciação do Mali, traz para a gente que a palavra Kuma é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo Maanigala, o Criador de todas as coisas. Então nós temos a entidade e a sua força fundamental condensada em uma palavra. Então, vamos lá. O mito da criação do universo, ensinada pelo mestre iniciador do como, aos jovens circuncidados. Olha, tem um ritual de passagem. Revela-nos que quando Maanigala sentiu falta de um interlocutor, criou o primeiro homem, Maa. Então, Maanigala criou Maa, que é o primeiro homem. Ou seja, é um pedaço dele, né? Não é uma cópia dele, não é um Maanigala, é um Maa. Interessante. E olha isso, são 21 anos, isso é ensinado durante os 63 dias de retiro imposto aos circuncidados aos 21 anos de idade. Então, aos 21 anos, durante 63 dias, 2 meses, a pessoa é ensinada, circuncidado provavelmente um homem, e passam mais 21 anos estudando esse relato, essa história mais profundamente. Caramba! Isso me lembra uma coisa que um guia de Israel ensinou sobre a Cabala. Foi o Avi durante a viagem em Israel, ele ensinou que a maioria dos estudiosos cabalistas começam seu estudo e sua prática com 40 anos. E aí é feito também um rito de passagem para que se inicie o estudo da Cabala. E com toda uma mística também, com toda uma ritualística para que se envolvam com esse processo. Bem interessante. Parece que temos relatos mais antigos de ritos de passagem com datas, nesse caso dos 21 anos, como se fosse uma maioridade, aproximadamente deve ser mais ou menos uma maioridade, algo que ainda é praticado, com menor ênfase, mas ainda é praticado. Em correspondentes, né? Nós do Ocidente, nós brasileiros, temos os correspondentes disso. Na orla do bosque sagrado, onde Como vivia, o primeiro circuncidado entoava ritmadamente as seguintes palavras: Maanigala, Maanigala. Quem é Maanigala? Onde está Maanigala? O chantre do Como respondia: Maanigala é a força infinita. Ninguém pode situá-lo no tempo e no espaço. Ele é Dombali, incognoscível. Dambali, incriado, infinito. Então, após a iniciação, começava a narração da Gênese primordial. Não havia nada senão um ser. Este ser era um vazio vivo, a incubar potencialmente as existências possíveis. O tempo infinito era a moradia desse ser um. O ser um chamou-se de Maanigala. Então ele criou Fã,
um ovo maravilhoso onde 9 divisões, com 9 divisões, no qual introduziu os 9 estados fundamentais da existência. Quando o ovo primordial chocou, dele nasceram 20 seres fabulosos que constituíram a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do conhecimento possível. Mas aí, nenhuma dessas 20 primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-se o interlocutor Kumanion que Maanigala havia desejado para si. Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma dessas 20 criaturas existentes e misturou-as então, insuflando na mistura uma centelha de seu próprio hálito. Ígneo criou um novo ser, o homem, a quem deu uma parte de seu próprio nome, Maa, e assim esse novo ser, através de seu nome e da centelha divina dele introduzida, continham algo do próprio Maanigala. Uou, hein? Que delícia! Olha esse registro ritualístico. Muito bom. Eu vou ler de novo. Vamos lá. Na orla do bosque sagrado, onde como vivia, o primeiro circuncidado entoava ritmadamente as seguintes palavras: Maanigala, Maanigala. Quem é Maanigala? Onde está Maanigala? O chantre do como respondia: Maanigala é a força infinita. Ninguém pode situá-lo no tempo e no espaço. Ele é Dombali, incognoscível. Dambali, incriado, infinito. Então, após a iniciação, começava a narração da Gênese primordial. Não havia nada, senão um ser. Esse ser era um vazio vivo, a incubar potencialmente as existências possíveis. O tempo infinito era a moradia desse ser um. O ser um chamou-se de Maanigala. Então ele criou Fã, um ovo maravilhoso com 9 divisões, no qual introduziu os 9 estados fundamentais da existência. Quando o ovo primordial chocou, dele nasceram 20 seres fabulosos que constituíam a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do conhecimento possível. Mas aí, nenhuma dessas 20 primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-se o interlocutor Kumanion que Maanigala havia desejado para si. Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma das 20 criaturas existentes e misturou-as. Então, insuflando na mistura uma centelha de seu próprio hálito ígneo, criou um novo ser, o homem, a quem deu uma parte de seu próprio nome, Maa. E assim esse novo ser, através de seu nome e da centelha divina nele introduzida, continha algo do próprio Maanigala. Lindo, hein? E olha que maluco! O primeiro ser, caracas, era um vazio vivo. Olha que show! Um vazio vivo. Vazio vivo. Que incubava potencialmente as existências possíveis. Se isso não tem relação com a Cabala, eu sou uma ostra. Eu sou uma ostra. A primeira esfera, olha, aliás, é o que há antes das esferas. Isso que é maluco, porque ao Ain, a Ein Sof, e aí você tem a árvore. Então é o que há antes das esferas.
Estou fazendo uma correlação por causa de um mito que eu tenho algum acesso. O tempo infinito era a moradia desse ser um. Isso não lembra o surgimento do universo? Na descrição da astronomia? Eu acho que tem algo de astronômico aqui, que tem a, uma física do surgimento do universo, uma física primordial do surgimento da matéria. Bem interessante, hein? Um ovo com 9 divisões introduziu 9 estados fundamentais da existência. Eu quero saber o que são esses 9 estados fundamentais da existência. Quero muito. Então chocou o ovo e dele saíram 20 seres fabulosos. Nossa, eu quero. Esse mito está... Nossa, que delícia! Vamos continuar aqui, tá? Lemos o rito, lemos essa gênese primordial, fabulosa. Astrofísica. Olha, eu estava falando física do espaço, astrofísica. Se não tem uma correlação deliciosa com a astrofísica, pode me chamar de abajur. Isso daqui é lindo. Síntese de tudo o que existe, receptáculo por excelência da força suprema e confluência de todas as forças existentes. Maá, o homem, recebeu de herança uma parte do poder criador divino, o dom da mente e da palavra. Maanigala ensinou a Maá, seu interlocutor, as leis segundo as quais todos os elementos do cosmos foram formados e continuam a existir. Ele o intitulou Guardião do Universo e o encarregou de zelar pela conservação da harmonia universal. Por isso é penoso ser Maá. Uau! Olha que louco! Ele o intitulou Guardião do Universo e o encarregou de zelar pela conservação da harmonia universal. Conservação da harmonia universal. Olha, se a maçonaria acha que alguns rituais são fundamentais do grande arquiteto do universo, são embasados e bem construídos, se isso daqui não é um mito fundamental que relembra alguns mitos e alguns ritos transmitidos da mitologia, dos grandes signos da maçonaria, por favor, hein? Iniciado por seu criador, mais tarde, Maá transmitiu a seus descendentes tudo o que havia aprendido. E esse foi o início da grande cadeia de transmissão oral iniciatória, da qual a ordem do como as ordens de Namá, do Coré, etc., no Mali, disse continuadora. Tendo Maanigala criado seu interlocutor Maá, falava com ele e, ao mesmo tempo, dotava-o da capacidade de responder. Teve início o diálogo entre Maanigala, criador de todas as coisas, e Maá, simbiose de todas as coisas. Como provinham de Maanigala para o homem, as palavras eram divinas porque ainda não haviam entrado em contato com a materialidade. Após o contato com a corporeidade, perderam um pouco da sua divindade, mas se carregaram de sacralidade. Assim,
sacralizada pela palavra divina. Por sua vez, a corporeidade emitiu vibrações sagradas que estabeleceram a comunicação com Maanigala. A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é ao mesmo tempo divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente. Olha que lindo. Bom, a palavra sagrada a gente já conhece, né? Para nós que estamos numa cultura cristã, primeiro fez-se o verbo, né? Então, a palavra é muito interessante e o verbo ainda é ação. Todo verbo é ação. Então, pô, isso daqui é lindo, lindo, lindo. Nós 2 páginas, 3 páginas e já temos um mito, já temos a criação, uma certa criação de uma cosmogonia. Vou ser muito sincero, eu esperava por esse momento, eu queria chegar nesse momento. Eu acho que a cultura africana tem histórias, tem símbolos muito interessantes e que são transmitidos até hoje, com a visão de quem as recebeu. Mas aqui a gente já tem um relato maravilhoso, uma gênese primordial linda. Olha quem tá vindo. Ainda aceita a companhia? Amor, você não faz ideia do que aconteceu nesse começo de capítulo. O quê? Ai, Me perdoa. Eu tô pensando em ler de novo, porque tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu arrumar aqui pra você aparecer. Não, o que acontece? Se arruma aí. Ó, ele tá começando a falar da tradição viva. Sim. Dentro da ideia da tradição viva, ele está explicando a importância da palavra, mas ele já traz... Ai, esqueci a minha leitura, mas eu li pra você. Não, tá ali, ó. Eu trouxe. Quando ele começa a falar do mito da palavra, ele traz uma gênese primordial de uma cultura mande no Mali. E essa primeira cultura, amor, se isso daqui não tem a ver com o que a gente aprende de astrofísica e com o que eu estava comentando aqui, do que a gente já viu de Cabala, por exemplo, que é um outro mito primordial, uma gênese, uma outra cultura. Se não tem, eu sou uma árvore. Eu me chame de pessegueiro. Oh, meu Deus. Nossa, tem muito. Você muito. falar Oliveira. Não, Oliveira não. Eu sou um Carvalho. Carvalho. Eu sou Me chame de Carvalho. Me chame de Carvalho. Amor, o texto é muito bom, mas eu vou ler de novo essa parte da origem da palavra, que vem até aqui, porque ela é muito, muito interessante. E aí a gente mata esse texto. Tá. Porque esse começo está muito forte. E aí você lê também, depois a gente continua. Então, onde está? Página 170? 170. Então eu vou ler aqui para você agora. E para vocês de novo. Ah, eu tô maravilhado com isso. Já começou muito forte. Eu não sou uma mulher de sorte. A origem divina da palavra. É bom que você até avalie como eu estou lendo. Tá. Como não posso discorrer com autenticidade sobre quaisquer tradições que não tenha vivido ou estudado pessoalmente, em particular as relativas aos países da floresta, tirarei os exemplos em que me apoio das tradições da savana ao sul do Saara, que antigamente era chamada de Bafur, e que constituía as regiões de savana da antiga África Ocidental Francesa. A tradição bárbara do como uma das grandes escolas de iniciação do Mande, no Mali, ensina que a palavra Kuma é uma força fundamental que emana do próprio Ser Supremo. Maanigala, criador de todas as coisas. Ela é o instrumento da criação. Aquilo que Maanigala diz é. Proclama o chantre do Deus como.
O mito da criação do universo e do homem, ensinado pelo mestre iniciador do como, que é sempre um ferreiro. Olha que interessante. Ferreiro. Olha que interessante isso. Aos jovens circuncidados, revela-nos que, quando Maanigala sentiu falta de um interlocutor, criou o primeiro homem, Ma. Quer ver mostrar cá para você aparecer? Estou pesquisando o significado das palavras que eu não estou entendendo. Depois você pesquisa. Pronto, pra gente poder falar. Não, o que eu lembrei aqui é que o ferreiro me lembra da ideia de Ogum, que é um ferreiro, que é o criador das ferramentas. Espero que apareça mais para frente. Isso é outra cultura, né? Antigamente, a história da Gênese costumava ser ensinada durante os 63 dias de retiro imposto aos circuncidados aos 21 anos de idade. Então, parecendo assim. Em seguida, passavam mais 21 anos estudando-a cada vez mais profundamente. Uhum. É os ciclos, né? Os ciclos. E aqui começava com 21 anos. Uhum. Eu lembrei do Avi explicando, estava até comentando aqui, que o pessoal começa a estudar Cabala em Israel com 40 anos. O ciclo lá é de 40, mas ainda tem a circuncisão, tem a data, a gente viu, né, o Bar Mitzvah do menininho. Acompanhamos, né? Acompanhamos. E esse é um ciclo que vai dar o ciclo de maioridade, esse ciclo de emancipação. E aí tem o outro ciclo, que é um ciclo de estudos. Aqui é o ciclo dos 21. Tudo muito organizado. Não tem como procrastinar numa cultura dessa. Não dá, né? Não tem como fugir. Tem o ciclo, você tem que obedecer e acabou. Na orla do bosque sagrado, onde como vivia, o primeiro circuncidado entoava ritmadamente as seguintes palavras. Maanigala, Maanigala. Quem é Maanigala? Onde está Maanigala? O chantre do como respondia. Maanigala é a força infinita. Ninguém pode situá-lo no tempo e no espaço. Ele é Dombali, incognoscível, e Dambali, incriado, infinito. Então, após a iniciação, começava a narração da Gênese primordial. Não havia nada, senão um ser. Este ser era um vazio vivo, a incubar potencialmente as existências possíveis. O tempo infinito era a moradia desse ser um. O ser um chamou-se de Maanigala. Então ele criou Fã, um ovo maravilhoso com 9 divisões, no qual introduziu os 9 estados fundamentais da existência. Quando o ovo primordial chocou, dele nasceram 20 seres fabulosos que constituíram a totalidade do universo, a soma total das forças existentes do conhecimento possível. Mas aí, nenhuma dessas 20 primeiras criaturas revelou-se apta a tornar-se o interlocutor, Kumanion, que Maanigala havia desejado para si. Assim, ele tomou de uma parcela de cada uma dessas 20 criaturas existentes e misturou-as, então, insuflando na mistura uma centelha de seu próprio hálito ígneo. Criou um novo ser, o homem, a quem deu uma parte de seu próprio nome, Maa. E assim esse novo ser, através de seu nome e da centelha divina nele introduzida, continha algo do próprio Maanigala. Síntese de tudo o que existe, receptáculo por excelência da força suprema da confluência de todas as forças existentes, Maa, o homem, recebeu de herança uma parte do poder criador divino, o dom da mente e da palavra. Maanigala ensinou a Maa, seu interlocutor, as leis segundo as quais todos os elementos do cosmos foram formados e continuam a existir,
ele o intitulou Guardião do Universo e o encarregou de zelar pela conservação da harmonia universal. Por isso é penoso ser Maá. Iniciado por seu criador, mais tarde Maá transmitiu a seus descendentes tudo o que havia aprendido. E esse foi o início da grande cadeia de transmissão oral, iniciatória da qual a ordem do como as ordens do Namá, do Coré e etc. no Mali, disse continuadora. Tendo Maanigala criado seu interlocutor, Maá falava com ele e, ao mesmo tempo, dotava-o da capacidade de responder. Teve início o diálogo entre Maanigala, criador de todas as coisas, e Maá, simbiose de todas as coisas. Como provinham de Maanigala para o homem, as palavras eram divinas porque ainda não haviam entrado em contato com a materialidade. Após o contato com a materialidade, perderam um pouco de sua divindade, mas se carregaram de sacralidade. Assim, sacralizada pela palavra divina, por sua vez, a corporeidade emitiu vibrações sagradas que estabeleceram a comunicação com Maanigala. A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de Deus. Ela é, ao mesmo tempo, divina no sentido descendente e sagrada no sentido ascendente. Fala se não é uma coisa linda. Divina no sentido descendente, que veio de Deus, né? E Exato. Sagrada no sentido ascendente, porque é quem veio antes, né? Uhum. É. E aí, o que você achou disso? História de Maanigala. Não é uma história linda? Uhum. E aí... E é contada por... É como você disse do capítulo 8, né? Falando tradição viva. Sim, ela já começa com... É como uma lenda, né? Uma lenda. Uma lenda. Uma lenda primordial. De como começou tudo. Se a gente tirar a pré-concepção de que tem que ser de um determinado jeito a criação, a história da criação, cada cultura tem uma história linda para contar, né? Tem. Sobre como começou tudo. Os indígenas têm, né? Agora que essa tribo africana tem. Sim. Cada lugar, não é só aquela história de que Deus criou os céus e a terra, né? Mas cada um dentro de uma interpretação. Não deixa de ser a criação aqui, né? Que é a criação. E é engraçado porque a gente está acostumado com a cultura cristã. Uhum. Mas até na cultura cristã, primeiro vem o verbo. Uhum. E toda essa parte do fôlego de vida, né? Caraca, por favor, né? Por favor. Foi soprado na... O que você achou? Lindo. Lindo mesmo. Demais, né? Lindo Esse mesmo. primeiro ser que é responsável, ou seja, que recebeu... o Adão. Não, mas esse tem que trabalhar. Esse daqui ele já começou sendo responsável pela harmonia. Ele não estava num paraíso. Esse daqui teve outra... Pelo menos não tem essa palhaça. Mas é o princípio da criação, né? Sim, é o princípio. Toda a criação. A história de criação tem o princípio, né? Sim. Eu amei essa história de criação. Eu nem quero passar, porque depois vem a fala humana como poder de criação. Eu quero matar aqui para depois a gente começar com isso. O que você acha? Maravilhoso. Vai, fala o que é um chantre. Chantre. Eclesiástico encarregado da direção dos coros nas igrejas e capelas. Ou seja, o cara que conduz ali, né? E aí, gata, o que você achou? Ó, eu acho que vale a pena dar uma lida. A gente, só rolou 3 parágrafos. 3 páginas. 3 páginas. Poxa, até que rendeu sem mim, né? Desculpa aí, mas... Não, é normal, né? Você sabe como que é. Rende, né? Depois a gente pode dar uma lida, porque esse começo tá lindo. Uhum. E ela explica essa Ampaté Ba, ela explica algo sobre a escrita que é muito interessante. Ela fala assim... A escrita é uma coisa e o saber é outra. Sim, ela já começa assim, ela já começa com essa citação, né? De Tierno Bocard.
Mas ela explica que para se escrever, primeiro você tem um diálogo interno. E esse diálogo é o primeiro diálogo. Então não é a escrita que é isenta. A escrita não é isenta. Ela vem de um diálogo de você consigo mesmo. Sim. Só assim a gente consegue colocar para fora. Senão você começa só a reproduzir o que você ouviu. Exato. Olha só que Né? louco que essa... A verdadeira escrita tem que ser assim. Assimilada, mastigada, tem que ser digerida. E é aquilo que você entendeu é que... É o que vai pro... É o que vira... Aí sim. Vira escrita. Não, e antes ela fala um negócio muito interessante. Que a palavra é tinha o registro do saber. Né? A escrita é o registro do saber. Mas ela faz uma advertência interessantíssima aqui, que é o seguinte: a palavra sempre teve mais poder do que a escrita. Hoje, houve uma inversão, então você aceita o que está escrito e assinado. Aí de você se não autentica lá um documento no cartório, né? Sobre o que está falado, mas nem sempre foi assim. E a cultura africana tem a tradição de que a palavra vale a mais. Ou seja, a palavra é o ser, é a pessoa, é o compromisso. É por isso que tem esse destaque tão grande na oralidade. Eu lembro do seu pai falando Por isso que o seu pai é mais lentinho para falar. Ele pensa antes de falar, né? Ele pensa antes de falar. Eu lembrei do seu pai. Tem aquela fala mansa, pensa, mas o que fala sentido, é o que né? vale. Se vai abrir a boca, que abra com convicção. Menos quando ele ensina a receita de coquinho. aí... Vai levar embora essa receita, eu não vou conseguir fazer. Mas isso é mal de família. Seu Luiz não tem vergonha. Ele quer fazer o seguinte, ele quer falar assim, a receita é minha, ninguém vai fazer Mas igual. Eu quase cheguei no coquinho essa semana. Hein? Eu acho que eu vou começar a treinar, viu? Acho que eu vou conseguir. Seu Luiz vai fazendo e vai falando assim, um copo de água. Aí você olha, mas o senhor tá pondo 2. É mesmo, né? Aqui eu mudei eu vou sentindo. A minha avó, a mãe dele, foi embora com a receita de bolinho de chuva. Bolinho de chuva da minha avó. Foi. Se foi. Esquece. O problema... E ela fazia na minha frente, assim, mas é sempre um pouquinho de cada coisa. Tem que filmar. Receita de tiquinho, a gente fala que é. Receita tem que filmar para descobrir. Tiquinho daqui, tiquinho de lá. Tá bom. É isso. Obrigada pelo... Gostei muito de participar desse finalzinho aqui. Não, e você chegou bem na... Eu fiquei encantado. Eu li, aí tava aqui comentando e... Eu gostei demais. Esse capítulo tu já tá prometendo. Agora, o que a gente precisa só é imprimir os próximos capítulos. Depois eu vou imprimir. Wilson, temos um problema. Temos um problema. Gráficas temos um problema. Precisamos da palavra escrita. A não ser que a gente comece a ler no celular, né? Não dá, né? Não dá. Eu tô usando o marcador pra ler no escrito. Eu tô usando a reguinha. Compra um óculos, amor, aqueles de farmácia. Eu vou esperar mais. Você não aguenta, né? À medida que eu vá perdendo a visão, a oralidade vai ficar mais importante que a memória. Ele não quer sair dos 40 de jeito nenhum. Amor, você já passou dos 40. Eu já passei, né? Praticamente 3 anos. A minha vista ficou em algum lugar nos 30. Nos 39. O médico falou pra mim, ficou nos 39, esquece. Beleza? A escrita é uma coisa e o saber é outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Baobá. É a árvore símbolo, né? É a árvore que a gente pôs no... E é a árvore que eu tenho meu protetor de terra. É? E a árvore do Pequeno Príncipe também. É um baobá? Que ele vive tirando do planeta. Que tenta tirar o baobá. Porque ele tem que ir lá cultivar e limpar o planeta direto por causa disso. Os baobás e... Os vulcões e os baobás, né? Paciência, pequenininho príncipe. Vamos fechar isso aí? Beijo. Obrigada. Viu? Por ter me esperado. Até. Fomos. Cadê aqui?